tava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossacô. Hoje eu sonhei que eu tava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossacô. Parecia até um frevo daquele vai e não vai. Parecia até um frevo daquele cai e não cai. Parecia até um frevo daquele cai e não cai. Parecia até um frevo daquele vai e não vai. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc, o podcast do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, idealizado e produzido pelo nosso time de pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Gabriela Raizaro, doutora em Literatura e Crítica Literária. Eu sou Vinícius Rangel, doutorando pelo programa. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Tom Garcia. Gabi, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso convidado? Claro! O Tom Garcia atua como professor, turismólogo, coach, ator, produtor cultural, músico, musicoterapeuta e psicanalista. Desenvolve trabalhos nas áreas de cultura e comunicação, com experiência em moda, teatro, turismo, produção cultural e criação de trilhas sonoras. Além de projetos de preservação dos acervos artístico e documental da artista Elke Maravilha, contemplando as memórias de caráter material e imaterial. Esse trabalho resultou na sua estreia em livro, cujo nome é Que Maravilha, além das perucas, saltos e batons. Possui formação profissional em psicanálise pela Sociedade Psicanalítica Ibero-Americana, em 2023, e concluiu cursos de pós-graduação em musicoterapia, neuropsicanálise, psicanálise e saúde mental, entre os anos de 2024 e 2025, pela Faculdade Einstein, FACEI. Além disso, Tom é mestre em estudos de linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG. Desde 2022, e especialista em docência para educação profissional e tecnológica, também pelo Cefet de Minas Gerais. Possui ainda pós-graduação lato sensu em produção e crítica cultural pela PUC Minas e em pedagogia empresarial e qualidade em recursos humanos pelo Centro de Estudos de Pesquisas Educacionais de Minas Gerais. Além de graduação em turismo pelo Centro Universitário Newton Paiva. Atualmente cursa as licenciaturas em artes, sociologia e letras, português e inglês, no Instituto Pedagógico de Minas Gerais. É pesquisador credenciado pelo CNPq e recebeu o título Doutor Honoris Causa em Psicanálise Psicossomática, conferido pela Sociedade Psicanalítica Ibero-Americana, por meio de convênio com a Christian of American University da Formation International University dos Estados Unidos da América, no ano de 2025. Tom Garcia, é um prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo ao Literapuc. Gente, o prazer, a alegria é todo meu. Eu agradeço de coração, com todo espírito de verdade, por estar participando, por ter essa oportunidade de falar um pouco mais do meu trabalho para os ouvintes, para quem acompanha o quadro e quem a partir de agora vai acompanhar também. Obrigado. Imagina. Bom, Tom, eu começo a nossa conversa, então, fazendo uma breve reflexão aqui. Tom, a imagem de El Que Maravilha sempre esteve presente no imaginário popular, ora como a eterna jurada dos programas de TV, ora como a entrevistada de programas da TV aberta, com declarações bastante ácidas e contundentes sobre o Brasil e o mundo. No entanto, eu gostaria de começar a nossa conversa falando de um dos lados menos explorados de Elke como artista, a cantora. Enquanto viva, ela chegou a gravar alguns compactos e antes dela ir brincar de outra coisa, né, uma maneira incrível que a Elke usava, né, para se referir à morte, ela estava em cartaz com o espetáculo Elke Canta e Conta, que recebeu um registro em disco graças a ti. E aí eu te pergunto, o que te motivou a realizar esse projeto? Começo pontuando que essa dimensão cantora aparece justamente como um gesto de reparação simbólica e a motivação para o projeto que Canta e Conta nasce desse lugar. O que me motivou antes de tudo foi a percepção de que a voz de Elke
havia sido ofuscada pela sua imagem midiática. O imaginário popular cristalizou Elke Maravilha como a jurada performática, a figura de frases cortantes e visual exuberante, mas deixou à margem uma artista que cantava como quem narra a própria existência. A música para Elke nunca foi carreira no sentido convencional. Foi extensão da sua linguagem, da sua filosofia de vida, da sua presença cênica. O espetáculo Elke Canta e Conta tocou-me, porque ali estava uma Elke mais íntima, que misturava canção, memória, humor e reflexão, exatamente como ela fazia com a própria identidade. Registrar esse trabalho em disco foi uma forma de preservar uma camada da artista que corria o risco de desaparecer. Ainda mais porque ela mesma tratava a morte com leveza, como ir brincar de outra coisa, que você disse aí. Mas sabia da importância do registro como permanência. Havia também um impulso ético e afetivo. É o que sempre defendeu a liberdade artística, o direito ao desvio e à invenção. Gravar esse disco foi uma maneira de honrar essa postura, mostrando que sua arte não se limitava à televisão nem à imagem extravagante. A cantora Elke Maravilha revela uma outra forma de contracultura, menos espetacular, mas profundamente poética, irônica e consciente do tempo. Por fim, o projeto nasce do entendimento de que é o que cantava como vivia, sem técnica ortodoxa, sem preocupação, com enquadramentos de mercado, mas com presença, intenção e verdade. Registrar é o que canta e conta foi, portanto, um ato de escuta. Escutar uma artista que o Brasil viu muito, mas ouviu pouco. Tom, a Elke Grunup tinha a personagem Elke Maravilha, que acabou se Aham. tornando indissociável da Elke Grunup. Inclusive, ela mesma dizia que quando ela se vestia, ela não vestia coisas de uma personagem distante do eu dela. Ela vestia coisas que tinham a ver com a personalidade íntima dela, né? Então, de que forma essa autoficção se apresenta na linguagem dessa artista? Posso dizer também, né, nesse sentido, que a autoficção, ou seja, a maneira como Elke Grunup, a pessoa, e Elke Maravilha, a personagem, se mesclam, se manifesta por meio da linguagem que a própria artista usava no seu discurso e na forma como se comunicava com o mundo. Nesse contexto, o livro que escrevi não é uma biografia tradicional, como quem leu já sabe, né? Mas uma exploração das linguagens visual, oral e escrita, que permitem mostrar como a personagem icônica criada por Elke está imbricada com sua própria identidade e experiência pessoal. Nas páginas 38 e 39 do livro, eu conto como o sobrenome Maravilha foi atribuído a ela. Vou ler para vocês. O nome Elke Maravilha foi ideia do jornalista Daniel Mas, colunista de vários jornais cariocas. No entanto, quem lançou esse nome para o público foi o apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que ela carinhosamente chamava de Painho. Elke começou na TV em 1972 como jurada do programa A Buzina do Chacrinha, uma personagem que combinava perfeitamente com a louca diversidade do programa de calouros, mais delirante e inesquecível da televisão brasileira. Elke e Chacrinha pareciam ter sido feitos um para o outro. Muitos se lembram dela chegando e dando beijos, com muito batom no rosto dele. Muito engraçado isso, né? Mas continuando na resposta da pergunta, eu posso pontuar como a autoficção aparece na linguagem da artista. Sem ser muito acadêmico, mas eu preciso falar assim de uma forma que é o que gostaria que eu falasse, eu vou falar 3 pontos. Primeiro, a linguagem como construção de identidade. Minha pesquisa parte da própria linguagem usada por Elke, seja sua fala, suas falas públicas na mídia ou sua maneira de estar no mundo,
para mostrar que a personagem Elke Maravilha reflete processos de identidade, performance e autorrepresentação. Assim, a obra trabalha as dimensões simbólica e linguística da personagem, não apenas fatos cronológicos. Eu procuro mostrar que a identidade pública de Elke Maravilha é construída por meio de uma articulação consciente entre linguagem e corpo, ao demonstrar conhecimentos histórico e literário em entrevistas e aparições televisivas. É o que constrói um ethos de erudição, que entra em choque com sua imagem visual extravagante, demonstrando o estereótipo da mulher exótica e superficial. Suas referências culturais, que transitam da filosofia à literatura europeia, não aparecem de forma acadêmica, mas performativa, misturando humor e crítica social. Ao mesmo tempo, sua escolha estética, marcada pelo excesso e pela recusa aos padrões normativos de gênero e de feminilidade, transforma o próprio corpo em um espaço de resistência simbólica. Assim, tanto a linguagem quanto a aparência funcionam como estratégias políticas. Ao exibir saber e exagero simultaneamente, é o que maravilha, evidencia os mecanismos sociais que tentam enquadrar corpos dissidentes e reafirma a diferença como forma legítima de existência. Segundo, eu posso dizer que o discurso está como expressão e resistência. Ao juntar elementos de sua fala, postura pública e eventos da vida, e ao analisar formas discursivas, o livro demonstra que a persona de Elke é também um lugar de resistências cultural e política, com um estilo que mistura linguagem performativa, crítica social e, evidentemente, identitária. Em síntese, para terminar, eu falei três, mas são dois pontos. O livro retrata a incorporação entre a voz singular de Elke e a personagem que ela mesma encarnou. A linguagem que ela usava, cheia de humor, provocação e saber de mundo, torna-se um meio de revelar não apenas quem ela foi, mas como ela se narrava, moldando a própria imagem pública de maneira tanto criativa quanto crítica e performativa. Quero comentar que eu aprendi demais com o seu livro, porque quando a gente pensa "Oh, que maravilha", a gente sempre vai lembrar dela no Chacrinha ou dela fazendo entrevista de maneira descontraída. Mas a gente não pode esquecer que a Elke era uma pessoa muito inteligente. Ela falava vários idiomas, ela entrou em cursos de graduação em universidades federais e cursos difíceis. Ela foi estudante de medicina, né? E largou Exatamente. porque não se identificou. Então ela era uma pessoa de uma profundidade absurda. E quando você traz no seu livro a análise do discurso, um panorama, né, da análise do discurso, para você começar a adentrar o discurso da que é a autoficção, a gente tem ali teóricos importantes, né, que você pega para abordar o discurso dela de maneira acadêmica. Então, é muito interessante, eu gostei bastante desse seu livro. Inclusive, um desses teóricos, Charrodot, ele esteve presente em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, ano passado, e eu presenteei com um livro e depois uma orientadora do Cefet, que foi orientanda dele no pós-doutorado em Paris, eh, tinha o contato dele, o telefone, o e-mail, o WhatsApp, tudo, e ele mandou agradecendo, elogiando as citações, as referências que eu passo a ele do livro, ele gostou. Patrick Charrodot. É, Ainda tem, né, outros que eu me baseei, como Manguenot, também, né? Tem vários aí, né, da Naso Discurso, o Banvaniche com a coisa do aparelho vocal da enunciação e tudo. Então, foi uma pesquisa, assim, que às vezes foi muito difícil na hora de fazer, sabe? Porque eu tinha que pegar a Elke e colocar ela no mundo acadêmico. E às vezes eu falava assim, gente, como que eu vou achar uma frase de um autor que vai combinar com esse aqui?
que eu estou escrevendo. Aí eu falava, que me ajuda. Não, isso passava noites e noites, madrugadas, escrevendo. Que você sabe muito bem como que é né, o doutorado, o mestrado, o que que exige da gente. E aí eu abria assim na página, saía o que dava para colocar lá, eu falava assim, tá me iluminando mesmo. E é interessante também, Tom, como essa construção que a Elke fazia de si própria no espaço público, né, se fazia também na arte que ela praticava, né, antes da gente começar a gravar a nossa conversa, a gente estava conversando sobre o Elke canta e conta, né, e que ela sempre foi de uma irreverência ímpar, porque ela começava justamente o show cantando um clássico do Luiz Gonzaga, que é o Pagode Russo, né? O Pagode Uhum. Russo, uma das canções mais famosas, né, de festa junina e tudo mais. E depois ela ia emendando com Noites de Moscou, né? Depois ela fazia aquele medley só de canções mineiras, que ela pegava o Cuitelinho, o Quinto Império, Aham. tinha também o Amazing Grace, que você falou, ou seja, é o que eram muitas em uma só. Bom, eu aproveito e já coloco um pouquinho já para a minha próxima pergunta, que era justamente sobre o seu livro, né? Que você era bastante próximo da Elke, a ponto Uhum. de estabelecer longas conversas com ela e que foram super importantes para sua pesquisa. De que maneira esses dados te ajudaram nas pesquisas que resultaram na sua pesquisa e no seu livro, É o que Maravilha, Além das Perucas, Saltos e Batons, cujo título eu acho brilhante? O tema, na verdade, o trabalho de pós-graduação em stricto sensu no Cefet chamava Análise Discursiva de Elke Maravilha, dois pontos, mídia, moda e memória. Aí a gente, quando foi transformar em literário, tivemos essa ideia de colocar ela além das perucas, saltos e batons, né? Mas respondendo essa pergunta, essa proximidade que no livro não aparece como um privilégio, permitiu a construção de método de pesquisa sensível. As longas conversas com Elke ajudaram-me, sobretudo, a compreender sua lógica interna, algo que dificilmente se alcança apenas por arquivos, entrevistas publicadas ou aparições televisivas. Elke pensava em voz alta. Nessas conversas, ela elaborava ideias sobre identidade, arte, política, espiritualidade e morte de maneira fragmentária, performática e profundamente consciente. Isso me permitiu perceber que sua personagem pública não era uma máscara vazia, mas uma construção discursiva coerente, atravessada por escolhas estéticas e éticas muito claras. Ou seja, falar com ela foi fundamental para entender como ela se narrava. Esses diálogos também ajudaram a evitar uma armadilha comum, a de tratar Elke apenas como figura excêntrica ou folclórica. Ao ouvi-la longamente, pude acessar suas contradições, fragilidades, silêncios e estratégias de sobrevivência num país em que frequentemente se marginaliza o diferente. Isso orientou o livro a ir além da superfície da imagem, buscando a artista como pensadora da própria existência. Além disso, as conversas funcionaram como um contraposto crítico às versões cristalizadas da mídia. Muitas falas atribuídas a ela ganham outro sentido quando recolocadas no contexto de sua visão de mundo. Esse material não foi transcrito de forma literal, mas serviu como base para interpretar sua linguagem, suas escolhas simbólicas e sua relação com a contracultura, a autoficção e a performance. Por fim, essa proximidade trouxe uma responsabilidade ética: escrever sobre Elke sem domesticá-la. As conversas ensinaram-me que ela detestava rótulos fáceis e leituras redutoras. Assim, os dados que escolhi não serviram para explicar Elke Maravilha, mas para preservar sua complexidade, respeitando o fato de que, como ela mesma dizia, estava sempre brincando de outra coisa.
Aproveitando, né, que você está falando dessa complexidade que ela tinha, a intelectualidade, as contradições, ela era uma pessoa que conhecia várias culturas, né, se aproximou de várias línguas, vários povos, e o senso estético dela era um mix de semioses, misturando elementos culturais, religiosos e étnicos. Como isso se liga ao movimento da contracultura, de acordo com o seu estudo, né? Procuro dizer que o senso estético de Elke Maravilha é interpretado como profundamente ligado à contracultura, justamente por operar como um mix de semioses, isto é, uma combinação consciente e provocadora de signos culturais, religiosos, étnicos e artísticos que rompem com padrões normativos. Essa ligação com a contracultura pode ser explicada em alguns eixos centrais. Aí eu vou falar sobre o hibridismo como contestação, que a contracultura rejeitava identidades fixas e hierarquias culturais rígidas. O modo como Elke misturava referências orientais, africanas, europeias, religiosas e pop, cria um hibridismo estético que desafia ideias de pureza cultural, bom gosto burguês e identidade nacional homogênea. Esse embaralhamento de signos é em si um gesto político contracultural. Também eu posso falar do corpo e aparência como linguagem. Para a contracultura, o corpo é um espaço de expressão e de resistência. Em Elke, roupas, maquiagens, perucas e acessórios não eram ornamentos, mas discurso visual. Sua estética funcionava como uma forma de comunicação simbólica que questionava normas de gênero, beleza, moral e comportamento, princípios centrais dos movimentos contraculturais dos anos 1960 e 1970. A espiritualidade não institucional. A presença de elementos religiosos diversos, misticismo, esoterismo, religiosidades orientais e afrodiaspóricas, dialoga diretamente com a contracultura, que busca espiritualidades alternativas, fora das instituições tradicionais. Elke não seguia um credo único, ela apropriava símbolos, ela ressignificava rituais e criava uma espiritualidade performática e pessoal. Também a ironia, excesso e carnavalização. A contracultura também opera pela sátira e pelo exagero. A estética exuberante de Elke, marcada pelo excesso, pela teatralidade, pela ironia, aproxima-se do conceito de carnavalização, em que as hierarquias socioculturais são temporariamente invertidas. Ela transformava o estranho e o excessivo em potência criativa. E por último, eu falo a estética como forma de resistência. No contexto brasileiro, especialmente durante a ditadura, essa postura estética não era neutra. Ao assumir visualmente o desvio, a diferença e o excesso, é o que colocava-se contra a moral política e cultural do período. Seu visual tornava-se uma forma de resistência simbólica, alinhada ao espírito contracultural de questionar autoridades e discursos dominantes. Sintetizando, mais uma vez digo que, assim, o senso estético de El que Maravilha liga-se à contracultura, porque transforma a aparência em ato político, mistura signos para romper fronteiras culturais e usa o corpo como território de liberdade, invenção e crítica cultural, social. No meu livro, busquei abordar essa estética não como excentricidade superficial, mas como uma linguagem contracultural complexa, capaz de articular identidade, arte e resistência. Nossa, Tom, que incrível. Ouvindo você falar e pensando um pouco na trajetória da Elke, eu me lembro de um dos princípios colocados por um teórico russo, que é o Mikhail Bakhtin, que a gente estuda bastante na PUC, Gabriela Que conhece ele. fala da carnavalização, né, o Bakhtin? Exatamente. Exatamente.
E o Bakhtin fala, uma das coisas que o Bakhtin fala em um dos seus primeiros trabalhos é a questão de que arte e vida são duas coisas indissociáveis, que andam juntas, né? Então, e quando eu penso justamente na trajetória da Elke, são duas coisas que se constroem juntas, que andam juntas, que funcionam juntas. E pegando vários aspectos da história da Elke, por exemplo, ela falava 8 línguas, né, como a Gabi tinha comentado, ela frequentou a universidade, ela chegou a se formar em letras com especialidade em latim, ela chegou a ser professora de latim, se não me engano, e ela era, como filha de europeus, ela exalava a brasilidade, porque eu acho que é a russa mais mineira da qual se teve notícia. Ela foi criada, Exatamente. ela foi criada em Itabira, né, cidade natal de Carlos Drummond de Andrade. Ela tinha aquele sotaque mineiro que era ótimo da gente, né, ouvir. E foi uma das primeiras figuras públicas que se manifestaram de forma contrária à ditadura militar por conta do sumiço de um dos maiores presos políticos daquele período, que é o Stuart Angel, que era, né, filho da estilista Zuzu Zuzu Angel. Anjo. Nossa, é. E a Elke era muito próxima da Zuzu por conta de, né, de ter trabalhado como modelo. E aí eu Verdade. queria pensar, né, para a gente concluir essa conversa, como você entende, como você vê a importância dessas passagens da vida e obra de Elke Maravilha? Porque são duas coisas que andam juntas, impossível de se dissociar, né? É impossível, é, né, a gente dissociar disso. É claro que isso tudo que você falou tem uma relevância muito grande. É só para esclarecer aqui, o domínio dela em idiomas era de 10 línguas, porque ela considerava duas mortas, o latim e o grego. Mas aí falava 8, né, na verdade. Mas eram 10 no total. E outra coisa, ela não chegou a terminar o curso de formação em letras. Ela começou letras, depois filosofia, depois. Eu sei que foram 5, e por último, medicina. Aí ela não se identificou com nenhum, e aí falou que não sabia o que queria ser quando crescesse, e aí que inventaram, colocaram ela nessa parada aí, e aí ela gostou e ficou. Mas esse conjunto de aspectos que você falou aí é fundamental para entender quem foi Elke Maravilha para além da imagem midiática, porque revela uma artista intelectualmente sofisticada, politicamente posicionada e profundamente enraizada no Brasil, mesmo sendo estrangeira de nascimento. Isso tudo mostra que a linguagem para Elke não era apenas instrumento de comunicação, mas matéria-prima de pensamento. Isso se refletia diretamente na maneira como ela falava em público. Suas frases tinham ritmo, ironia, construções pouco óbvias e um vocabulário que misturava erudição e coloquialidade. Essa habilidade linguística ajudou a construir a personagem Elke Maravilha como alguém que transitava com liberdade entre o popular e o intelectual. Ao mesmo tempo, a chamada brasilidade de Elke não era um verniz folclórico. Ter sido criado em Itabira, como você mencionou, em Minas Gerais, foi aspecto para a formação do seu olhar. O sotaque mineiro, o humor enviesado, a escuta atenta e a desconfiança diante das verdades absolutas são traços que ela incorporou de maneira orgânica. Elke escolheu ser brasileira, uai, cultural e afetivamente. E isso aparece tanto na sua fala quanto nas suas escolhas éticas. Esse pertencimento fica ainda mais evidente quando ela se posiciona contra a ditadura militar, especialmente no caso do desaparecimento de Stuart Angel, né? Por causa da amizade dela com a Zuzu Angel. Isso não era circunstancial, era uma relação de afeto e de compromisso. Ao se manifestar publicamente no período em que o silêncio era a regra, é o que assume um risco real. Esse gesto revela que sua performance
pública nunca esteve dissociada de uma consciência política muito clara. A mesma mulher que chocava pela aparência era aquela que se recusava a aceitar a violência de Estado como algo normal. Por isso, no livro, essas passagens não aparecem como episódios isolados, mas como partes de uma mesma vida-obra. A intelectual cosmopolita, a mineira de sotaque doce, a artista contracultural e a mulher que enfrentou a ditadura são faces de um mesmo projeto existencial. É o que Maravilha transformou conhecimento, afeto e posicionamento político em linguagem, e é justamente essa coerência entre vida e obra que faz dela uma figura tão singular na cultura brasileira, inesquecível, que eu sempre vou amar, que para mim vale pós-graduação, mestrado, doutorado, título, nenhum, pelo tempo que eu passei do lado dela, né? Além das perucas, saltos e batons. Tom, ai, a gente gostou demais de conversar com você, foi maravilhoso. Assim terminamos mais um Literapuc. Tom Garcia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Por nada, deixa eu só falar uma coisa que eu gostaria de falar aqui no final, que eu falei com vocês, que como estamos dedicando esse podcast ao padre Júlio Lancelotti, gostaria de terminar citando uma frase que ficou popularizada no Brasil graças a El Que Maravilha. É uma citação clássica de Sófocles, da tragédia grega Antígona, simbolizando a força do amor para superar desafios, sofrimentos e conflitos, sendo um tema recorrente na filosofia, religião e cultura, sugerindo que o amor, seja divino ou humano, é a força mais poderosa para vencer as adversidades da vida e alcançar a vitória. Meu grego não é muito bom, porque eu não falo grego, eu conheci a Grécia, mas justamente por causa da El, mas eu não vou falar o grego corretamente, que a frase é Eros sanak mahan, que significa o amor é invencível nas batalhas. Então, assim como o Tom falou, nós gostaríamos de dedicar esse episódio a um dos melhores amigos da El, que maravilha, e figuras mais importantes do nosso país, o Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio, receba todo o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso respeito. E o nosso aplauso, Padre Júlio. E muito obrigado, Tom, muito obrigado, Gabi, e muito obrigado a todos os nossos ouvintes pela sua audiência. Se vocês quiserem acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente.